Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje, vou ver se eu dou início a uma série aqui no canal que é desmentindo algumas mentiras e fake news aqui na internet sobre veículos elétricos em geral. E hoje eu vou reagir e mostrar alguns argumentos a um vídeo aí que compara o Kwid elétrico com o Kwid a combustão, falando que não valeria a pena e tudo mais. Então, fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Esse vídeo é um oferecimento da eMove Mobilidade Elétrica, uma loja localizada nesse endereço que você está vendo aqui em São Paulo, que faz manutenção e venda de veículos elétricos em geral. Além disso, eles também têm o seu site, o qual eles conseguem vender veículos e enviar para todo o Brasil. Pois é, pessoal, a gente aqui do canal acaba não fazendo muitos reacts ou primeiras impressões de vídeos assim de outras pessoas na internet, mas sendo bem sincero pra vocês, diante dos últimos dias aí, das últimas semanas, com tantos ataques à mobilidade elétrica, seja por vários influenciadores e pessoas famosas e até mesmo de marcas e associações no Brasil para poder taxar veículos elétricos, para poder diminuir a autonomia, para poder atrapalhar a mobilidade elétrica, eu comecei a ver muitos vídeos de algumas pessoas que algumas falam por maldade, dá pra perceber, e outras, como é o caso do vídeo, acredito que por falta de conhecimento, mas acabou influenciando. No caso do vídeo que eu tô falando aqui, ele foi visto só no próprio TikTok da pessoa que fez mais de 300 mil vezes. Imagina as réplicas que outras pessoas replicaram o vídeo. Então eu acho que vale a pena fazer um react aqui e fazer os cálculos dessa vez certos para poder explicar um pouquinho do vídeo. Sem mais delongas, eu vou colocar direto o vídeo aqui, vocês vão me ver junto comigo, e eu vou voltar aqui para poder comentar e refazer os cálculos e mostrar para vocês que não é bem assim, tá bom? Bora lá ver o vídeo juntos aqui. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu adoro fazer conta. Fazer uma conta para mostrar o outro lado da moeda, que talvez você não tenha pensado. Os famosos carros elétricos. Me baseei aqui pelo Kwid, que custa R$147 mil um desse elétrico. E uma combustão custa 74 mil. A maioria das pessoas quer o quê? Economia de combustível. Mas vamos fazer uma conta. A diferença de um para o outro é de mais de 70 mil reais. 70 mil reais é o preço da gasolina de hoje, dá aproximadamente 150 mil litros de combustível. 150 mil litros de combustível no tanque do Kwid são quase 400 tanques de gasolina. Uma média que o brasileiro anda por ano, uma pessoa comum que usa o carro para trabalhar no dia a dia, que não é que nem eu que viajo horrores, é de andar 30, 35 mil quilômetros por ano. Quando dá isso, né? Então, fazendo a conta que esse tanto de tanque de combustível, comparado ao que o Kwid faz por litro, você rodaria 210 mil quilômetros com essa economia de combustível. 210 mil quilômetros, numa pessoa normal que anda 30 mil por ano, são 7 anos. Então, para compensar esse valor que você vai estar comprando no carro elétrico, você teria que comprar e ficar 7 anos com ele, para depois de 7 anos começar a valer a pena o consumo de combustível, que você possivelmente estaria economizando. Agora, lugar para abastecer o carro elétrico no Brasil, tem em todo lugar? Não. A gente vê os perrengues do povo que tem carro elétrico aqui mostrando como é que faz para carregar. Na tomada comum ele carrega? Até carrega, mas demora pra caralho, né? Aí eu penso no meu caso, né? Bom, parei o vídeo aqui porque realmente eu preciso agora falar algumas coisas pra vocês. E não quero bem saber pra ele o que acha. Eu queria mesmo saber dessa parte do vídeo que ele comparou aí, tá bom? Então a gente vai refazer os cálculos aqui, mas eu tenho que começar falando o seguinte, pessoal. É muito complexo você comparar um carro a combustão com o elétrico, mesmo que o elétrico e a combustão sejam, em tese, o mesmo carro, né? Os dois são um Renault Kwid. Porém, pessoal, a gente mesmo até faz esse tipo de comparação aqui, mas jamais se pode fazer essa comparação sem deixar muitos asteriscos assim e muitas disclaimers para as pessoas que estão vendo não se embolarem, tá? Porque o Kwid elétrico e a combustão, embora sejam carros parecidos, não são carros iguais, entregam coisas bem diferentes. Então, se você comparar somente o preço e o valor do combustível entre os carros, você acaba deixando muita coisa de fora, tá? Por exemplo, pessoal, o Kwid elétrico e a combustão, eles têm aí um peso, um tamanho semelhante, porém, no caso do Kwid elétrico, ele é um carro automático. Mal ou bem, um carro a combustão manual e automático, o automático já vai ser aí de 10 a 15, 20% mais caro. Então, o Kwid elétrico tem ainda esse bônus aí de ser um carro automático, enquanto todos os outros Kwid são manuais. Você tem que trocar de marcha, que é claro, é um opcional mais caro. Além disso também, o Kwid elétrico é um carro muito superior, tá? Em questão de segurança. Ele é um carro que tem muito mais coisas de segurança, como por exemplo, mais airbags em locais diferentes. Tem também aí alguns sistemas muito superiores de controle de tração também do que o Kwid a combustão. Como eu disse, um carro elétrico é mais fácil de você fazer essa modulação.
Além disso também, o Kwid elétrico tem várias outras questões de reforços estruturais, enfim, é um carro bem superior no sentido principalmente, tá, de segurança comparado ao carro a combustão, tá? Então tem essa diferença. Além disso também a gente pode colocar aqui a diferença de torque, que são ambos veículos urbanos, então o torque vai fazer muita diferença e o veículo elétrico tem um torque bem superior, além de ser um carro automático. Então ele é um carro muito melhor para quem tá toda hora trocando de marcha em grandes centros urbanos. Então nesse caso, e tem várias outras diferenças aí do Kwid elétrico para a combustão. E ele não falou nada aqui no vídeo como se fosse o mesmo carro. Então é claro, você acaba gastando um pouquinho mais, só que também tem um carro um pouco melhor. Então a gente tem que deixar esse recado aqui, tá? Mas recado dado, vamos agora para os cálculos, tá? Primeiramente, o Kwid a combustão está custando hoje cerca de 74 mil, para ser mais exato, R$ 74.640 aqui em São Paulo, que é onde eu moro. O Kwid elétrico até subiu um pouquinho o preço e está cerca de 150 mil reais, como eu já disse aí. A diferença deles fica em exatamente R$ 75.350, tá bom? Com esse valor, ele fala lá no vídeo que consegue comprar 150 mil litros de combustível. Bom, eu não sei qual ano foi gravado esse vídeo ou qual país, mas aqui no Brasil, em 2023, você consegue com 75 mil reais, com a gasolina em média, tá? R$ 5,50. Isso vai variar dependendo do estado que você está aqui no Brasil, mas você vai conseguir comprar mais ou menos 13.700 litros de combustível, tá? De gasolina. E aí colocando que o Kwid, a combustão vai fazer cerca de 10 km por litro na gasolina, e aí algumas pessoas vão falar, Ivan, mas o Kwid, a combustão faz até 15 km. Pois é, pessoal, isso talvez em estradas, tá? Em rodovias, em quando você está com uma velocidade constante. Porém, no caso aqui, a gente está utilizando como se você fosse rodar essa quilometragem na estrada, aliás, na cidade e não na estrada. Nesse caso, a gente sabe que com engarrafamento, ar ligado, ar-condicionado ligado, você vai gastar um pouco mais de combustível e é também a situação que o Kwid elétrico se aplica. Ah, Ivan, mas eu quero viajar com o meu Kwid. Então não compre o Kwid elétrico. Eu não vou falar aqui que o Kwid a combustão é pior e que o elétrico é melhor, mas analisando os fatos frios, se você está comprando um carro elétrico, muito mais um Kwid elétrico para viajar, infelizmente não é o carro mais apropriado realmente para isso. Mas se você vai usar eles em ambiente urbano, como eu disse, a combustão vai fazer cerca de 10 km por litro, logo com 13.700 litros de combustível, você vai conseguir aí fazer cerca de 137 mil quilômetros rodados, tá bom? E não aí os 200 e poucos mil que ele fala lá no vídeo. Além disso também, ele fala aí que com esses 150 mil litros e com o tanque do Kwid, ele consegue fazer cerca de 400 tanques. O que, pelos meus cálculos aqui, esses 13.700 litros dividido por 38 litros, que é o tanque do Renault Kwid 2023, a gente chega aí mais ou menos 360, na verdade dá exatamente 360 tanques, tá? Então, com esses 360 tanques, você vai conseguir rodar isso daí. Outra curiosidade é que ele fala que para recuperar esse dinheiro aí, tá, do carro, segundo ele, você consegue fazer em cerca de 7 anos lá. E ele mesmo fala que uma pessoa convencional roda de 30 a 35 mil quilômetros por ano. Bom, com os 137 mil quilômetros que a gente calculou aqui, rodando de 30 a 35 mil quilômetros por ano, você vai ter aí em média de 3,5 a 4,5 anos para retornar o valor. Realmente, é sim, um tempo até um pouco longo, né, de 3,5 a 4 anos e meio, para você conseguir recuperar o dinheiro que você gastou de diferença no Kwid elétrico para a combustão. Só que nesse tempo, você vai estar andando com um carro mais potente, com um carro mais seguro, com um carro muito superior em vários quesitos em relação ao outro Kwid. E mesmo assim, ao longo de 4 anos e meio, pelo menos, você vai recuperar o seu valor e dali para frente vai ser só economia, tá? Além disso também, ele não colocou aí na questão de manutenção, que o carro a combustão, a manutenção preventiva, vai ser muito maior. Então, revisões programadas, revisões em geral, para você poder fazer aí de uma forma ou outra. Além disso também, manutenções corretivas, porque o carro a combustão, o Flex, ele tem muito mais peças móveis, logo muito mais peças que podem dar defeito, então você tem que fazer uma manutenção preventiva muito maior e também uma manutenção corretiva muito maior, porque como ele tem muito mais peças móveis ali, acabam podendo dar um defeito ou outro. Então, a gente botando aqui no melhor dos casos, que é o carro a combustão não dando nenhum defeito depois de 137 mil quilômetros, mesmo assim, você conseguiria em 4 anos e meio recuperar o seu dinheiro. Mas é claro, se der um defeito um pouco mais grave no carro a combustão durante esses 4 anos e meio, você vai gastar muito mais e aí a situação complica mais ainda para o carro a combustão, tá bom? Outra coisa também que ele fala aqui ao longo do vídeo são duas, né? A primeira é o seguinte, mas carro elétrico você não consegue achar carregador em qualquer lugar? Sim, consegue. Qualquer lugar que tenha uma tomada você pode carregar o seu carro elétrico, inclusive no posto de combustível, tá? Todos os postos praticamente tem uma tomada lá que, em último caso, você pode usar para carregar o seu carro elétrico. Mas se não tiver energia no posto? Pois é, nem as bombas vão funcionar e você não consegue nem abastecer seu carro a combustão também.
Além disso, ele fala aqui que o carro a combustão o elétrico carrega em qualquer tomada, mas demora muito. De fato, concordo com ele, tá? Só que ele mesmo fala que a pessoa normal roda de 30 a 35 mil quilômetros por ano, o que dá mais ou menos uns 80 quilômetros por dia. Então eu garanto pra você que em qualquer carro elétrico, em qualquer tomada 220 na sua casa, você consegue sem problema durante a noite, quando o carro vai estar parado lá, recarregar muito mais de 80 km de autonomia pro seu dia seguinte. Então, se você realmente carrega na sua casa, você vai ter aí, com certeza, autonomia para todo dia usar os seus 80 km em média que ele mesmo falou, tá? E é claro, enquanto você trabalha, dependendo de onde você trabalha, dependendo de onde você vai morar, você pode deixar carregando no seu trabalho, ou até mesmo em shoppings e vários locais que tendem, daqui a 3, 4 anos então, quando você lá pra frente tiver com seu carro, ter muito mais carregadores, tá? Isso vai variar de estado a estado, porque você mora, por exemplo, aqui em São Paulo, você acha muito fácil vários carregadores de carro elétrico, mas eu sei que dependendo do estado isso é sim um pouco mais complexo. E a minha ideia aqui não é falar que o rapaz está mentindo, que o rapaz está de má fé. Na verdade, na minha opinião, ele pareceu um pouco sim mais desatento e até mesmo falta um pouco do conhecimento do carro elétrico para ele, o que é comum, né? É um tipo de veículo um pouco novo e as pessoas ainda não conhecem muito a fundo, por isso é importante esse nosso trabalho aqui no canal, tá bom? Então eu queria pedir para você para compartilhar esse vídeo aqui, assim como muitas pessoas compartilharam o vídeo original desse rapaz falando algumas coisas que ele não sabia para várias pessoas. Eu também peço que você compartilhe aqui para te levar um pouco de educação para as pessoas que não conhecem muito bem da mobilidade elétrica, tá bom, pessoal? Então é isso, um forte abraço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal e até a próxima.